Samuel, irmãos, capítulo 1. Eu pedi uma palavra, eu disse, Senhor, eu preciso de uma palavra. Porque como eu disse, eu sei que os pastores aqui são pregadores, eu não sou. Minha área é ensinamento, amém? Glória a Deus. Minha área é ensinamento, também eu não sou muito apegado à teologia, eu sou estudado, respeito, mas eu não sou apegado à teologia, amém? Então por isso que eu digo, eu não vou cansar vocês. Tá bom, irmãos? Amém. Glória a Deus. Não vou cansar vocês podem ter certeza disso. Também não vou trazer aquela palavra cheia de sabedoria, porque eu não gosto, é uma coisa minha, amém? Amém. Mas dentro da palavra eu incluo alguns testemunhos da minha vida, vocês conhecerem um pouquinho o pastor Russo. Porque vocês, às vezes tem igreja, conhece o pastor Russo cantor, Às vezes conhece, acha que a gente é famoso, canta no Brasil todo, a gente não tem luta, não tem dificuldade, a gente tem, viu, irmãos? Para mim estar aqui, só Jesus, Deus vai conhecer um pouquinho da história. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja encontrou? Amém. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, irmãos, capítulo 1. Glória a Deus. Exaltar seja o nome do Senhor. Para o Senhor. A igreja se liga no céu, irmão. Esquece o pastor Russo, esquece. Só se liga no céu, amém? Aleluia. Versículo 6. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Que diz: E a sua rival a provocava incessantemente para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado porque o Senhor lhe tinha cerrado amado. Amém, igreja? Amém. Podem sentar nessa noite. Glória a Não Deus. se preocupe não, que o que Deus me der dentro dessa palavra, irmãos, eu vou passar para a igreja nessa noite. Glória a Amém? Deus, aleluia. E é como eu disse, eu gosto de pregar dentro do tempo, amém? Não vou cansar vocês. Queridos, essa passagem de 1 Samuel, Deus fala muito comigo. Muito. Porque eu me enquadro em algumas passagens desse texto que nós acabamos de ler, desse versículo. E eu vou trazer os testemunhos dentro desse texto, do que tem um passado. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco nessa noite, amém? Glória a Deus. Aqui, igreja, relata a história de um homem que era ali da tribo de Efraim, era descendente direto da tribo de Levi, e ele tinha duas mulheres. O nome desse homem era Eucana. Eucana, ele tinha duas mulheres, uma chamada Penina e outra chamada Ana. A Penina lhe dava filhos, porque o Senhor lhe tinha havido amado. Porém Ana, o Senhor lhe tinha fechado amado. Mas nem por isso Eucana deixou de amar a Ana. Nem por isso Eucana deixou de oferecer uma porção maior pela Ana, porque a Bíblia diz que o Eucana, ele amava demais a Ana. E eu aprendo que aonde há amor, há uma grande diferença. Aleluia. E a Bíblia diz que todos os anos Eucana subia para oferecer sacrifício ao Senhor. E quando chegava ali, ele oferecia sacrifício pela sua família. Mas por Ana, ele oferecia uma porção maior, porque ele amava a Ana, mesmo o Senhor ter fechado a sua madre, mesmo assim ele amava a Ana. Aleluia. E a Bíblia diz que como a Ana não podia dar filhos, a Penina aproveitava a situação. A Penina aproveitava para provocar a Ana. A Penina aproveitava a oportunidade para tentar humilhar a Ana. Mas uma coisa eu aprendo, a Bíblia diz que aqueles que serão humilhados, Deus exaltará. Quem sabe você tem sido humilhado, quem sabe você tem passado pelo vale da humilhação. Mas uma coisa eu digo, o Deus que coloca no vale, Ele é o mesmo que tira o crente do vale. Mas para isso é necessário entender que existe um tempo para sair do vale, e existe um tempo para entrar no vale. Porque tem crente que diz: ah, pastor, eu estou passando tanto tempo no vale
Querido, a Bíblia diz que teve um homem que passou 38 anos para que um dia pudesse receber o seu milagre. Há quanto tempo você está na prova? Há quanto tempo você está na luta? Quem sabe você diz, hoje é festa, eu vou no último culto. Mas uma coisa eu digo para você, não desista, porque o Deus que lhe chamou, Ele pode mudar a sua história hoje. Pastor, e se não muda hoje, continua adorando, porque Ele é o mesmo. Aleluia. Mas muitas das vezes, igreja, nós queremos adorar o Senhor só quando tudo vai bem, não é assim, apóstolo? Só queremos adorar quando tudo está dando certo. Mas a nossa irmã Ana, ela nos deu uma lição diferente. A nossa irmã Ana nos ensinou um ensinamento diferente. E hoje eu trago esse ensinamento para vocês dessa igreja. Quem sabe você está dizendo, como já falei, eu estou passando muito tempo no vale. É muita humilhação, é muita calúnia, é muita perseguição. Mas uma coisa eu lhe digo, se alguém te perseguiu, anda mais. Se alguém te perseguiu, busca mais. Se alguém te perseguiu, crente cresce mais. Eu aprendo que crente que é crente, ele cresce nas perseguições. Você não vê? Árvore preciosa, ela só nasce na rocha se for árvore preciosa. Porque as suas raízes, ela consegue encontrar água, ela consegue encontrar a terra aonde as outras não conseguem encontrar. E humilhação não é para você morrer. Perseguição não é para você morrer. É para o Senhor lhe trazer mais perto de Deus. É para o Senhor dizer, ei, acorda, tenho eu uma obra na sua vida. Igreja Apostólica Semi, acorda, porque tenho eu uma obra na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. E é como eu disse, eu não vou perder tempo, não vou correr. E Ana, irmãos, ela ouvia todas as vezes que ela passava, Penina aproveitava a oportunidade, humilhava, porque Deus lhe tinha cerrado a madre. E eu fui estudar, como eu disse, muito rápido. E tinha um problema, não era só a Penina que humilhava Ana. Tinha a questão da sociedade judaica também. Porque os judeus, uma mulher que não produzia, ela era considerada amaldiçoada. As pessoas não encostavam muito, não se aproximavam muito. Então, além de Penina, tinha essa questão da sociedade. Era muita pressão na vida de Ana. Aí tem crente que hoje, pastores, passa por uma lutinha desse tamanho e diz, não vou para a igreja mais não. É assim mesmo. Não, porque eu fui humilhado, fui pisado, fui chamado a atenção, querido. Teu negócio é com quem? Quem foi que morreu por você no Calvário? Quem foi que deu a vida por você? Vou falar. Quem foi que carregou a cruz na rua de Jerusalém, derramando sangue? Porque tem crente que diz, não vou mais não, pois eu digo, eu vou. Aleluia. É me bater, eu sou igual a glória de Deus. Quanto mais bato, mais eu cresço. Quanto mais bate, mais eu cresço. Quanto mais me humilha, mais eu cresço. Se te humilhar, você tem que crescer. Se lhe pisar, você tem que crescer. É no vale que crente cresce. É no vale que crente adora mais a Deus. É no vale que a Ana se levanta. É no vale que Deus quer ver a sua adoração. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Deixa ele, irmãos. Eu digo isso porque eu sou testemunha viva. E é como eu disse, eu não vou perder tempo. 4 atitudes na vida de Ana que mudou a história de Ana. Primeira atitude, quando Penina irritava, ela não abria a boca para questionar. Ela não abria a boca para dar o troco. Porque tem crente que diz, se pisar no meu pé eu bato logo na cara. Mas a Bíblia diz que teu pé e tua mão tem que ser santo. E a tua língua também. Porque tem crente que diz assim, eu aceitei Jesus, mas se vier mexer comigo, minha mão fala. A Bíblia diz que temos que trazer os nossos membros sob controle. Então controla a tua língua, controla os teus pés. Se quer falar, dobra o teu joelho e fala para onde pode vir resposta. Aleluia! Irmãos, uma certa vez, como eu disse, eu vou incluir testemunho dentro dessa pregação, eu preciso falar isso aqui. Senão eu não vou para Juazeiro terça-feira em paz. E aí, eu aprendi com Ana esse segredo. Jéssica conhece a Ilha.
Era uma vizinha dela. Um dia eu estava lá na casa de Jéssica. O marido dela, o ex-marido, tinha um salão. E eu sou muito brincalhão, sou pedagogo, sou professor, sou psicólogo, fisioterapeuta. Só que tipo é besteira, tá? Não me apego nada disso. E aí um dia eu estava lá brincando com uma menina. Disse, vou cortar seu cabelo, brincando. E a menina chorou, ela era acostumada, era tudo da família praticamente. E a vizinha ouviu e me esculhambou. Ela me esculhambou, só não me chamou de santo. E eu sou pernambucano, meu pai era russo, o nome do meu pai é Alberto Simões de Medeiros Diniz Russo Fagonhóis. Por isso meu nome é Cícero Russo, né, irmão? E aí eu disse, Jesus, eu vou partir para cima dessa mulher e vou quebrar a cara dela. E quando eu parti, Jesus disse, cala-te, pede perdão. Eu disse, Deus, não posso, ela me ofendeu. Deus disse, pede perdão. Muitas das vezes tem menina afrontando o ano e tem ano abrindo a boca falando besteira. Sabe por que às vezes a amante não sai da vida do marido? Porque você está falando besteira. Sabe por que às vezes a porta de emprego não abriu? Da tua boca só sai besteira. Fecha a boca, crente. Aprende a ser inteligente. Aprenda que para você ser vitória você tem que fechar a boca. Aleluia, Deus, verdade. E aí eu cheguei até ela, quando eu ia abrir a boca, Deus disse, pede perdão. Eu digo, minha irmã, me perdoe não, Jesus. Me perdoe. E ela ficou sem entender e disse, por que você tem que me pedir perdão? Porque se foi eu que lhe ofendi, eu digo, meu Deus mandou lhe pedir perdão. Aleluia, Deus. E todos os dias depois daquele dia, ela sentava em uma calçada assim, em uma dobra. Todos os dias que eu passava, ela jogava piada. E eu passava. E eu passava, passou um mês, irmãos. Todo dia que eu passava, ela jogava piada. Eu passava pelo mesmo lugar. E quando eu digo, vou falar com ela, eu dizia, fecha a boca. Fecha a boca. E aí, quando foi um dia, eu passei e aquela mulher não sentava mais. Eu passava e eu não via mais aquela mulher sentada. Eu passava ali e eu não via mais ela sentada. Eu dizia, meu Deus, o que aconteceu? Agora eu me preocupei, porque a mulher sumiu. Irmãos, com 15 dias eu descobri que aquela mulher pegou uma doença, que a bactéria começou a comer ela de dentro para fora. Aquela mulher foi parar no hospital, foi para o UTI, e um dia ela voltou para casa e eu disse, Deus, vou lá. Eu disse, não, tu pediu perdão naquele dia que eu mandei, agora quem vai tratar sou eu. Aleluia. Quer vitória, crente? Fecha a tua boca. Ah, mas eu sou cantor, eu sou pastor, eu tenho um título. De que adianta ter o título se tu não faz o que teu Deus te manda, crente? Verdade. Porque tem crente que se apega a isso, irmãos, é besteira. Verdade. Quer vitória? Fecha a boca. Ela fechava a boca. Era menina irritável e ela passava calada. Porque lá em Êxodo 14 diz, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Baixa a tua arma. Baixa a tua arma. Baixa a tua bola, porque o grande é Jesus. Baixa a tua bola, porque quem tem que pelejar pela igreja é Jesus. Quem tem que pelejar pela mim, pelas nossas vidas é Jesus. Quem vai me exaltar é Jesus. Aleluia. Como eu falei, eu sou pregador. Uma palavra eu tenho de Deus para nós. E ali, irmãos, aquela mulher morreu. E eu disse, Deus, o que foi isso? Deus disse, eu fiz, porque no dia que tu me obedeceu, decidi eu tirar a vida. Aleluia. Jesus faz isso, irmãos. Quer que Jesus tire a penina da tua vida? Fecha a tua boca, crente. Aprende a ficar calado. Aprenda a ficar calada. Ah, pastor, mas a luta é grande. Fecha a tua boca. Quando você fecha a tua boca, aí Jesus diz, ó, tu vai sair da frente, porque agora quem tem que trabalhar sou eu. Aleluia. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Segunda atitude que mudou a vida de Ana, ela veio para a igreja. Aleluia. Ela veio para o templo. Glória a Deus. Aleluia. É outra lição para nós. Quando Penina irritou, primeiro ela passava calada. Depois, quando ela viu que o negócio começou a apertar, ela correu para o templo. É aí que eu entendo que tem crente que quando tem problema, ele não vem para a igreja. Ele vai para a casa do irmão para fofocar. Ele vai para a casa do irmão para perseguir os outros. Ele vai para qualquer lugar, só não vem para a igreja. Mas eu aprendo com Ana que o socorro de crente está na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o socorro de Ana está no templo, irmãos. Porque aqui é onde você ora, que é o terceiro passo, e Jesus responde. Glória a Deus. Irmãos, quando eu aceitei Jesus,
eu tenho 30 e poucos anos que louvo o Senhor. Aleluia. Eu aceitei Jesus criança ainda na igreja. Amém. E quando eu voltei, minha mãe, ela tinha 5 filhos, ficou viúva, conheceu o marido, e o marido disse, ou eu, os filhos, ou eu. Ela abandonou os 5 e foi embora com o marido. Oh, Jesus. E não foi dentro de uma casa, foi no meio da rua. E aí começou a minha luta. Começou a minha luta, porque eu dormia na rua. Eu usei cueca do lixo. Eu passei fome. Às vezes eu ia para a igreja, eu via a mocidade toda bonita e eu não tinha roupa. Eu via a mocidade, quando terminava os cultos, elas iam embora e eu via todos indo para as suas casas e eu dizia, Deus, aonde eu vou dormir hoje? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu nunca deixei de vir para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca deixei de buscar o Senhor, irmãos. Aleluia. Eu vinha para a igreja porque eu dizia, eu tenho certeza que Ele é meu socorro. Glória a Deus. Eu tenho certeza que um dia Deus vai ouvir o meu clamor e vai mudar a minha história. Eu creio. Nunca deixei de vir para a igreja. Era alguém dizendo, essa aí não vai chegar a lugar nenhum. E eu nunca deixei de vir para a igreja. Porque eu dizia, Deus, eu sei que na igreja eu vou ter vitória. Eu sei que na igreja é onde o Senhor vai me dar vitória. Eu vinha para a igreja. Aleluia. Todo o trabalho que tinha, eu vinha para a igreja. Se fosse preciso limpar, eu vinha para a igreja. Porque tem gente que diz, eu sou pastor, mas se for preciso limpar a banheira, eu não limpo. Jéssica me conhece. Jéssica sabe que se for preciso limpar a banheira, eu vou limpar a banheira. Aleluia, Jesus. Glória. Se for preciso eu limpar o chão da igreja, eu limpo o chão da igreja. Porque aprendi que pastor também é servo. É verdade. Eu aprendi que cantor também é servo. Glória a Deus. Mas hoje tem tanto crente que se acha tanta coisa. É verdade. Querido, eu aprendi uma coisa, a ser humilde com Jesus. Roupa não define humildade. Verdade. Aleluia. E eu vinha para a igreja. E eu lembro que quando eu chegava na igreja, alguém olhava para mim e dizia assim, tá vendo que Deus não vai mudar a história de uma coisa dessa? Um menino que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem aonde morar. Mas eu estava ali na igreja. Aleluia, Jesus. E outra coisa, eu nunca comentei a minha situação com ninguém. Eu não vivia na casa dos crentes lamentando a minha vida com ninguém. Quando eu chegava no templo, eu tinha uma história para contar para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A gente tem que aprender isso, irmãos. É festa, amém? Uma palavra de fogo é bom, mas uma palavra que mude a sua vida lhe fortaleça melhor. E eu vinha para o templo e eu lembro que um dia alguém me humilhou ali na igreja. E eu confesso para vocês, pode não parecer meu cabra chorando, pensa. E alguém me humilhou ali na igreja. E eu decidi, eu digo, Deus, eu não vou mais para a igreja hoje, porque alguém me humilhou lá dentro. E quando eu saí dali, da igreja, o Senhor falou comigo e disse, volta. Aleluia. Porque é lá que vou mudar a sua história. Aleluia. E eu voltei para a igreja. E aí foi o terceiro passo. A terceira atitude de ano, eu fui orar ao Senhor. E ali eu fui orar, fui buscar o Senhor. E Deus acalentou aquela ferida. E o Senhor me sustentou até hoje, 40 anos. 35 anos louvando o Senhor. 35 anos dizendo que Jesus é bom. Mas também 35 anos de luta. No meu período de ex-menino de rua, eu passei pelas piores coisas que você possa imaginar. Eu lembro que tinha uma mulher. Nunca deixa de orar, amém? Terceira atitude de Ana, nunca deixa de orar. Não é só vir para a igreja para olhar a roupa do irmão, não. Porque tem crente que vem para olhar pregador, não é assim, apóstolo? Não é assim, pastora? Tem crente que vem para olhar quem canta bonito. Tem crente que vem para olhar quem tem dinheiro. Nunca me incomodei com isso. Eu tinha um objetivo na minha vida, amém? Amém. E eu vinha para buscar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. E terceira atitude, oração. Eu orava o Senhor. Foi a terceira atitude que mudou a vida de Ana. E ali eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor. Com 3 meses, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Pouco tempo Deus me deu o dom de cura, Deus me deu revelação, Deus me deu profecia. Mas eu sempre digo assim, Senhor, que Senhor me usa com sabedoria, porque tem que aprender isso. Aleluia. É, irmão? Glória a E Deus. Deus foi mudando a minha história.
Mas foi um período difícil, porque o culto terminava e eu não tinha onde dormir. Eu lembro que uma vez o culto foi maravilhoso, Deus derramava muita unção naquele culto. E terminou o culto e eu com muita fome, eu disse, Deus, eu não tenho o que comer. E saí dali do culto e louvando o Senhor. Não vou louvar porque não vai dar tempo. Mas com aquele louvor de estilo que diz, mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vou te socorrer. E eu andando ali na rua, achei 3 pães. E o Senhor disse, pega e come. Eu peguei aqueles 3 pães, comi, enchi minha barriga e fui dar glória. Aleluia. Outra vez tinha um congresso na igreja e eu não tinha roupa, passei no lixo, tinha uma calça, uma irmã estava comigo, eu peguei aquela calça do lixo, eu disse, irmã, posso lavar na sua casa? E ela disse, tu não vai usar essa calça? Eu disse, vou, porque foi a que Deus mandou. Aleluia. E a luta foi se estendendo um tempo, Tinha uma mulher da minha família que tinha dinheiro, e de vez em quando ela dizia, Russo, venha comer na minha casa, e eu me alegrava, eu ia. Nunca comentei isso na igreja nenhuma. E quando eu ia, ela me dava comida no pinico. Ela dizia, você merece comer aqui. Mas você está pensando que eu desistia, crente? Aleluia. Desculpa, igreja. Você pensava que eu voltava atrás? Eu tinha um objetivo. Aleluia. Eu dizia, Deus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu aprendo uma coisa, se eu sou vaso, e o vaso precisa ser provado, eis-me aqui, só me dá graça, para mim não voltar atrás. Porque de lá eu já saí, não quero voltar. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes, até hoje, eu gosto de arroz queimado, já fica sabe disso, às vezes eu vou lá na casa de Jéssica, eu não tenho besteira com nada, só não como peixe por causa das espinhas. Mas eu não tenho besteira com nada. A única coisa que eu fiz foi essa cara de rico e enjoado, eu não tenho besteira com nada. Durmo em qualquer lugar, uso o que tem. Se eu vier cantar em um lugar, não pense vocês que eu vou cobrar de dinheiro. Se eu tiver dinheiro da passagem, eu venho e volto com dinheiro no meu bolso. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus disse, vou eu te levar a lugares que teus pés não imaginam. E não se preocupa, porque vou eu te vestir e te dar. Tem roupa, vem caminho de Estados Unidos. Aleluia. As melhores roupas, melhores sapatos, vêm de fora. E o melhor sapato que eu tenho, Deus me deu do lixo. Um dia eu saí da casa de alguém, passei por uma rua, e quando eu ia para casa eu disse, acompanha quem vai. E aí uma irmã de outra religião, fui deixar ela em casa. Quando chegou perto da igreja, tinha um lixão assim. Quando eu olhei, só tinha uma caixa de sapatos. Quando ela abriu, tinha um sapato dentro. Eu peguei, ela disse, leva para dar para alguém. E eu pensei, poxa, que conversa é para mim. É para mim, porque um dia o meu Deus disse que ele ia providenciar, e não importa de onde viesse. Aleluia. Porque tem crente que acha que Deus só provê do shopping. Não é assim, pastor? Não é assim, pastor? Não é assim, igreja? Você precisa entender quem é seu Deus. Aleluia. Precisamos entender quem é o nosso Deus. Se ele falava com o corvo, ei corvo, o meu filho Elias está com fome, pega o pão e leva lá para ele na caverna. Aleluia. Ele não é o mesmo Deus de providenciar um sapato do lixo? É. E aí eu peguei aquela caixa, ela andou um pouquinho, disse, tem outro na frente. Peguei a caixa, eu digo, oh, glória, 2 sapatos. E alguns dias atrás eu tinha orado, de Deus, eu quero um sapato caramelo, bico fino, bonito. Irmãos, quando eu cheguei em casa, a primeira caixa, o sapato era preto. Um pé era 38, outro era 40. Eu digo, não presta. Digo, não presta. Mas quando eu abri a outra caixa, o sapato era do jeito que eu queria, da cor que eu queria, tem preço. E é um dos melhores sapatos que eu tenho. Glória a Deus. Porque Jesus faz isso. Sede fiel no pouco e no muito ele te colocará. Está aqui Jéssica, está ali a mãe dele, Rosemary, Daniel, 2014. Chegaram para mim e disseram, pastor Russo, eu vou fazer uma turnê de Paraíba, Ceará e Pernambuco, um mês. O senhor vai conosco, só tem um porém, não tem R$1. Eu digo, estou dentro. Estou dentro. Que se é para louvar esse Deus, eu vou até nos confins da terra. Glória a Deus, aleluia. E aí eu fui, só que eu queria fazer a faculdade, que era de pedagogia, era particular, e eu não tinha dinheiro. Passei no vestibular, mas eu não tinha dinheiro. Eu digo, Deus, eu vou. E aí passamos um mês, irmão, sofremos tanta perseguição,
Perseguição, entramos fomos pregar numa igreja que depois terminou, o pastor deixou a gente no meio da rua. Eram os irmãos passando e a gente com fome. Eu cuidei desse bebê aqui um mês, é como se fosse uma filha para mim. Eu passei um mês trocando fralda, dando leite. Débora para mim é como se fosse uma filha. E foi terrível, de uma cidade para outra, fomos perseguidos. E o marido dela, ela e o marido, o pastor, vamos orar. O marido dirigindo, orando, irmãos, para não acontecer um acidente. E aí, quando eu voltei, o empresário foi me procurar lá em casa. Disse: pastor, Deus falou comigo, mandou lhe dar um presente. Eu digo: amém. Glória a Deus. E ele trouxe o envelope. Quando abriu, 3 mil. Paguei minha faculdade, paguei tudo. Fui o primeiro a sair quitado da faculdade. Sede fiel no pouco e no muito, Deus te colocará. Esse negócio de dizer só vou se tiver dinheiro, ei, se preocupa não. Se Deus tem a chamada, Ele garante e Ele leva aonde você não pode ir. E Deus tem cuidado de mim até hoje, irmãos. Igreja, sabe qual é o problema hoje? É que os crentes, como o apóstolo e a pastora diz, tem crente que não ora mais. Ore, meu filho. Ore, igreja. Se você orar, Jesus vai mudar sua história. Ana, quando ela entendeu que o segredo era a oração, ela se jogou de joelho. Ela se jogou de joelho. Quer contar alguma coisa para alguém? Conta para Jesus, amém? Conta para Jesus. Porque é de lá que vem o socorro. É de lá que vem a providência. É de lá que Ele muda a minha e a sua história. Aleluia. E quando a gente abre a boca para falar besteira, aquilo que não deve, a gente sofre. Sabe por quê? Porque mais ou menos uns 2 anos atrás, eu passei por uma prova. O vaso nunca está livre, nem assim, apóstolo. Não é assim, pastor? O vaso nunca está livre. É verdade. Tem esse negócio de, Deus fez o vaso, então eu estou pronto, o vaso não vai mais. Deus tem que estar com o vaso na roda, para ele nunca esquecer de onde sair, meu irmão. É verdade, aleluia. E aí Deus fechou assim a porta um pouquinho, e faltou tudo lá em casa. E eu disse: não, eu sou pastor, tenho uma igreja, eu tenho uma igreja de Juazeiro, um templo. Acho que é desse tamanho, mas é bem maior do que isso, construir sem nenhum real. Eita glória. O meu irmão disse: eu dou o terreno. Eu digo: eu tenho um joelho. Taquei meu joelho no chão, fui orar. E eu disse: Deus, tu vai começar a incomodar. Até quem era meu inimigo deu saco de cimento. Eu digo: glória. Eita glória. Se você descobrir o poder que tem oração, você vive de joelho. Amém. O problema é que tem igreja que não ora mais. Tem crente que Deus quer que mude história, mas ele não ora. É verdade. Olha, crente. E aí eu disse: Deus, eu vou orar. Orei e a igreja está de pé. Reformamos esse dia, ainda está em reforma. Mas Jesus tem providenciado tudo. Aleluia. Deus tem resgatado pessoas do crack, da maconha, do cigarro. Pessoas ali têm vomitado câncer. E Deus tem feito a obra. Aleluia, Jesus. Dirigimos um culto de quinta-feira, culto de libertação. Deus tem me usado poderosamente ali. Para honra e glória dele. Para mim não. E na minha igreja sou assim, não penso você, eu estou bonitinho aqui na igreja dos outros. Na minha não dá vontade, irmão. Eu sou igual a apóstolo, ando assim na minha igreja. Eu fiz até uma farda diferente, bem mais chula do que essa. Pastor Neto faz não roupa não, tá? Mais chula do que essa, uma calça jeans mesmo, alguma coisa para estar bem à vontade, irmão. Na minha igreja não tem esse negócio de maiorar o grandão não. Eu aprendi a ensinar o amor. Aleluia. Os crentes ali não me têm como pastor, me têm como pai, amém? Glória a Deus. Quando eu choro, eles choram junto. Se for para passar fome, eles passam comigo, mesmo tendo comigo. É desse jeito. Eu aprendi isso, eu aprendi a dar aquilo que eu não tive, amor. Isso aí. E aí um dia eu passei pela luta, eu digo: não, eu sou pastor, vou subir no altar da minha igreja e vou fazer aquele discurso bonito e eu sei que alguém vai me ajudar. Eu posso falar o nome dela aqui, porque Jéssica, Rosemary e Josué conhecem. Estou terminando já, tá, igreja? E aí congregava conosco uma mulher chamada Josenice. Chamada porque congregava, mas ela é viva ainda, tá? Ela ainda é viva. E aí eu subi lá no altar e disse: irmão, estou passando fome, estou no problema, estou na luta, não tenho nada em casa. E ela tem um pouquinho de dinheiro. E ela disse: pastor, passa lá em casa que eu tenho um negócio para dar para o senhor. E alegrei, eu digo, fiquei igual pinto no lixo. Feliz da vida, eu digo: hoje eu como carne. Irmãos, deveriam não ter ido. Eu fui, quando chegou lá, ela abriu a geladeira, irmão, fedor de podre, subiu. Tomou conta de toda a casa. Misericórdia. Ela disse: pastor, tem uma carne aqui, eu senti de dar ao Senhor, o Senhor quer? Ai, meu Deus. Irmãos, eu confesso para vocês, eu ia dizer não, mas eu aprendo uma coisa: quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém. Verdade, misericórdia. Deixei. E até mesmo porque quando eu ia dizer não, Deus disse: pega.
Por que, Jesus? Deus disse, tu foi abrir a boca antes do tempo, agora eu tenho que aguentar a humilhação. Irmãos, peguei aquela carne, mosquito, mosca aqui, uma coisa que eu não vi. Aqui foi muriçoca, rapaz. Não vi mosca também não aqui. Lá na nossa cidade, misericórdia, é o que mais tem assim, ó. Ninguém dorme de noite, mano. E aí, quando eu fui para casa, era mosquito, mosca. Cheguei em casa, eu botei aquela carne em cima, fui orar e chorar. E quando eu estava chorando e orando, o Senhor disse, por um acaso mandei eu tu buscar socorro aonde não tinha? Por um acaso não sou eu, Deus, que provei, conheço as tuas necessidades? Para que tu foi abrir a tua boca? Isso é para tu aprender. Quando estiver na luta, cala-te. Aleluia. E eu me calei, irmão. Depois daquele dia, hoje eu passo minha luta, fico só. Quando eu passo na luta, eu vou orar. Aleluia. Para me vir para cá, eu falei com a pastora. Eu disse, pastora, ora aí, porque o negócio está difícil. O negócio está difícil, irmão. Dinheiro não tinha, Deus fechou as portas. Eu trabalho, tem vezes que eu atendo 15 pacientes por dia. Porque além de psicólogo, eu sou massoterapeuta. Só que eu não me apego a isso não, sabe? Não me apego a esses títulos não. Mas Deus fechou as portas, assim, desde quando a pastora disse, você vem, Deus fechou as portas, eu não tinha dinheiro. O primeiro dinheiro que Jesus proveu foi ali de Rosemary. Ela precisou de uma consulta. E aí me deu o primeiro dinheiro. Eu digo, então vai ser a bênção. E aí Jesus foi provendo de pouquinho, foi provendo. Jesus faz isso, irmão. Para mim estar aqui hoje. Glória. Porque Jesus faz isso. Mas eu tive que pagar um preço de oração. Quer que Jesus resolva o seu problema? Ore, igreja. Quer que Jesus mude a sua história? Ore. Minha mãe, ela estava com câncer no seio enorme. E aí a igreja, meus irmãos, tudo desesperado. Eu digo, se desespere não, eu vou orar, vou dobrar o meu joelho. E ali comecei a pagar o preço. Disse, Deus, minha mãe, se chegou o tempo que o Senhor fizer, que o Senhor faça. Mas se não for, que o Senhor mude a história de minha mãe. E no dia de quinta-feira a gente orando, eu ministrando a cura, eu digo, em nome de Jesus, se você crer, levante a sua mãe e receba. Quando eu ministrei, que ela levantou a mão, o câncer sumiu na hora. E ela disse, Jesus me curou. Porque Jesus faz isso. Quando ela entendeu, irmãos, que a vitória está na oração. É verdade. Quer que Jesus mude a sua história? Quer que Jesus mude seu casamento? Quer que Jesus alcance teu filho lá no crack, na boca de fumo? Ora, crente. Pague o preço. Não joga a responsabilidade só para cima dos pastores. Não joga a responsabilidade só para cima da igreja. Porque tem crente carona. É verdade. É assim mesmo. Ora por mim. Jesus quer que você pague o preço. Jesus podia mudar a história de Ana, mas Jesus queria que Ana se humilhasse um pouquinho. Aleluia. Porque quem se humilha, Jesus exalta. Verdade. Aleluia. E ela orou. E Deus começou a ouvir o clamor de Ana e mudar a vida Glória a de Deus. Ana. Glória a Deus. Se você orar nessa noite, o Senhor me diz que tem Ana aqui chorando. Tem Ana aqui que tem pedido uma causa. O Senhor tem dito, Senhor, a porta precisa ser aberta. É assim ou não é? Aleluia. Tem alguém aqui assim? Faz assim, não, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor diz para você, ora só mais um pouquinho. Se você orar, vou eu abrir a porta. E pode entrar, porque a porta que eu vou abrir, eu estou no negócio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deixa Jesus trabalhar. Ora, crente. Glória a Deus. Ora. E Ele vai mudar a sua história, irmãos. Glória a Deus. Última atitude de Ana e quarta. Como eu disse, eu não vou demorar, amém? Não sou pregador. Aí eu sei que é para um apóstolo amanhã. Ela não se importou com quem podia lhe ajudar. Ele entendeu e não entendeu. O que é que eu quero dizer com isso? Vai ter pessoas que é para lhe ajudar, mas na luta Jesus vai deixar você passar sozinho. Amém. É assim ou não é? Quantas lutas às vezes o casal tem e marido não pode contar com a esposa. Em vez dela entender, ela fica contra. Em vez dele lhe ajudar, ele não lhe ajuda. E aí você diz, meu Deus, o porquê de tudo isso? Foi assim com Ana, irmãos. Quando Ana precisou, o sacerdote não entendeu. Verdade. Mas ela não se importou. Amém? Amém. Você vai ver que ela estava lá orando, buscando o Senhor.
só abrindo a sua boca, e o sacerdote disse: mulher, tu está embriagado numa hora dessa? Irmão, se fosse crente no dia de hoje, misericórdia. Queria matar até o sacerdote. Misericórdia, se fosse crente no dia de hoje. Se tivesse família pistoleira, queria trazer pistoleiro para a igreja. Para dizer: eu vou lhe matar, seu cabra. Eu vou lhe matar. É assim uma igreja, a irmã precisa deixar de ser hipócrita, irmãos. É assim mesmo. Mas Ana não fez isso. Ana se humilhou e disse para o Senhor: eu sou uma mulher atribulada de espírito, amargurada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu continuo batendo na tecla que a Vitória ora e se humilha. Amém. Jesus só muda a história de quem se humilha. Glória a Deus. E aí Ana dobrou os seus joelhos, continuou orando, e o sacerdote disse: vai em paz, porque o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Amém. Aleluia. Quer que Jesus mude a sua história? Se preocupa não. Vai ter alguém do teu lado que não vai entender a tua luta. Verdade. Irmãos, a maioria da minha família, todos, quando eu aceitei Jesus, por eu ser uma criança e a família ser católico, ser da macumba, todos me rejeitaram. Mas eu fui para a igreja. Aleluia. Eu fui para a igreja. E essa pessoa que me dava comida no pinico era minha prima. Ela tinha prazer em fazer isso. Hoje ela entra no WhatsApp e diz: meu primo, como Deus mudou a sua história. Posso viajar com você para ver você cantando? Deus disse: não, porque quando você precisou, ela te humilhou. Boa. Aleluia. Deus faz isso, irmãos. Você pode dizer: pastor, você odeia ela? Não, eu amo minha prima. Eu amo minha prima porque quando eu era do tamanho de Débora, ela cuidou de mim e eu chamava ela de mãe. Mas é o que eu digo, nem todo mundo vai entender a sua luta. É verdade. Fica tranquilo, tem processo, você tem que passar só, queridos. Tem processo, você tem que passar só, igreja. Aleluia. Não vai ter esse negócio de dizer: alguém vai me ajudar, não. Irmãos, quantas vezes eu estava na igreja, passando luta, pastor me perseguia, obreiro me perseguia, mas eu nunca deixei de louvar o Senhor. Aleluia. Eu nunca deixei de fazer a obra. Eu nunca me preocupei com ninguém, porque o meu negócio era com Deus. Aleluia, Jesus. E quem sabe você está aqui nessa noite. Aleluia. Vou olhar agora a hora, tá? Como eu disse, não vou. Estou terminando. E quem sabe você está aqui nessa noite, passa por um processo de dizer: eu vou desistir, eu vou voltar atrás. Não volte, Jesus quer mudar a sua história. Glória a Deus. Porque o Deus de Israel, assim como Ele mudou a história de Ana, Ele vai mudar a sua história. Você crê? Você crê que se você fechar sua boca, se você vir para a igreja mais, se você orar mais o Senhor, se você não perseguir quem não entendeu a sua luta, Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai trabalhar na sua vida, Jesus vai abrir a porta e Jesus vai lhe colocar onde Ele quer lhe colocar. Amém. Porque foi que eu falo aqui ontem na palavra, uma palavra maravilhosa. Tem crente que tem dado brecha, tem dado legalidade. Deus não pode mudar. Ana, ela não deu legalidade a ninguém. Ela disse: eu quero a minha bênção. E ela foi abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus, ele é bom, irmãos. Eu falei para a pastora Liana, eu digo: eu não sou pregador, tenho uma palavra. Porque minha área é mais de ensino, irmãos. Eu fui chamado para isso. Mas quando Deus me dá uma palavra dessa, eu sempre posso trazer uma palavra dessa Glória para a vocês. Deus. Aleluia. E aí você pode dizer: ah, pastor, mas quanto o senhor cobrou para vir aqui? Não cobrei R$1, irmão. Aleluia. É qualquer lugar do Brasil. Eu fui cantar em Belo Horizonte, Paraíba todo, Pernambuco e outros estados. Nunca cobrei. Eu tenho um prazer de louvar o Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando um dia eu estava orando na igreja, eu estava buscando o Senhor disse: homem, vou eu te dar o dom do louvor, porque foi, o chamado é meu. Glória a Deus. Agora tem um porém para terminar: tu nunca se engrandeça. Glória a Deus. Aleluia. E teve um tempo, para encerrar e terminar. Teve um tempo, é necessário, Deus me fez lembrar, isso é bom. Querido, Deus pode lhe colocar onde for. Nunca esqueça de onde você saiu. Verdade. Uma coisa temos que aprender: o dom não é nosso, não é assim, É apóstolo? verdade. Não é nosso, é de Deus, Ele usa quando quer. E o Senhor me chamou para o louvor, eu muito novo. E aí eu comecei a louvar por ter voz alta. Eu comecei a esquecer do Senhor. Eu comecei a esquecer e eu queria glória para mim, amém?
E o Senhor me feriu com câncer nas cordas vocais. 2008, 2007, por aí. E aí começou a criar tumores nas minhas cordas vocais. Eu fui para o médico olhou e disse: não tem mais jeito, o câncer já está avançado e se a gente tirar, vai danificar a sua voz. Aí eu passei 3 anos na luta, era 3 anos de luta. Eu digo: Deus, e agora? E agora, o que é que eu faço? Estou encerrando já, tá, irmão? Como eu disse, eu sou pregador, então, portanto, se houver alguma falha, eu sei que o bispo e o apóstolo e a pastora não vai se preocupar na igreja, né? Amém. E aí eu sei de uma coisa. Passou o tempo, 3 anos de luta, eu não cantava mais, porque já tinha tomado isso aqui tudo. Igreja, quando eu abri a boca, era podre. Era podre, porque os tumores já estavam avançados, já faltavam secreção. E eu tinha vergonha até de falar. E aí quando foi um dia, eu fui para casa de uma cantora chamada Silva Neide. E ela orando de joelhos, Deus usou ela em língua estranha e disse: homem, eu sou Deus que cura o câncer. Eu disse: Deus, tu és. Glória Tu és. Ele disse: então louva para mim. Eu disse: Deus, mas eu canto para ti. Ele disse: não. Tu cantava, mas tu começou a se engrandecer. Lembra e volta. Volta de onde tu caíste. Volta de onde tu caíste e começa a louvar para mim. Aleluia, meu Deus. E eu disse: Deus, eu vou. E volto, se o Senhor fizer a obra. Aí Deus usou mais uma vez Daniel. Mary nem sabe disso, ela vai sair daqui hoje cheia. Mary nem sabe disso. Deus usou Daniel e disse: pastor, eu vou lá para Ibitiranga. O Senhor quer ir comigo? Eu digo: Daniel, eu vou, mas eu não posso cantar, porque eu não tinha como cantar. Eu tinha gravado um CD, uns meses antes, e nem lancei CD, porque não tinha. E se lancei, não consegui cantar o CD, não consegui divulgar, porque o câncer estava comendo minhas cordas vocais. E aí eu disse: Daniel, eu vou, mas eu não posso cantar. Você avisa o pastor. E o pastor era tio dele, irmão de Rosemary, e a gente foi. Quando chegou ali, irmãos, a gente pegou um carro de Juazeiro para Petrolina, de Petrolina para Santa Maria, e foi assim. Eu sei que a gente chegou lá 8 da noite já. Eu digo: não vou tomar banho não, só troquei de roupa e fui lá. E aí quando eu cheguei, que eu subi ali no púlpito, igreja, para louvar o Senhor, o pastor me deu a oportunidade: pastor, eu estou com câncer nas cordas vocais, mas tem um porém, eu canto um pedacinho e a igreja vai, se não cantar. E aí o que aconteceu, irmãos? Quando eu subi ali, que eu comecei a saudar a igreja, o Senhor disse para mim: lembra que eu falei que tu ia receber um convite? Hoje é o dia. Irmãos, naquela hora eu comecei a sentir um fogo assim, parece que subia pela planta do pé, subia até a cabeça e descia no meu corpo, pegava na garganta e começava a queimar. Começava a queimar. E quando queimou, eu vi quando aquele bolo desceu. E quando desceu, eu senti minha voz voltar. E aí quando minha voz voltou, eu disse: pastor, eu posso fazer o teste? Ele disse: faça, meu filho. Faça o teste para ver se a sua voz voltou. Glória a Deus. Irmãos, e ali eu subi no púlpito daquela igreja, feliz da vida, e eu comecei: na emoção que estou sentindo,